Olá a todos e todas, sejam bem-vindas ao meu canal. Puxe um banco, pegue uma xícara de café, vamos conversar aqui. O jogo de hoje eu fiz uma consulta, a minha espiritualidade que me guia nas consultas, que é a minha cigana Sarita. E eu perguntei o que é que eu poderia oferecer para vocês. E veio como mensagem um jogo sobre os pactos ocultos que eu carrego em minha vida, que eu preciso desvelar e transmutar. Então, explicando um pouquinho, o que a gente fala sobre pactos ocultos? Podem ser pactos que a gente fez em vidas passadas e podem ser pactos que a gente fez nesta vida mesmo. Pactos de fidelidade, de fidelização a alguma outra pessoa, pactos sobre crenças que a gente carrega do sistema familiar, ou seja, pode ser em qualquer âmbito, familiar, encarnatório, a si mesma ou a si mesmo, devido a, por exemplo, uma experiência negativa. Então, às vezes, a gente carrega pactos referentes a experiências negativas que a gente tem, e ali a gente permanece sempre vivendo uma determinada situação, porque aquele pacto ali está erguido. Pacto com outras pessoas também é muito comum. Então, pacto de esperar sempre aquela pessoa, de ser fiel àquela pessoa. E aí eu não digo somente no aspecto amoroso, mas, por exemplo, familiar. Então, a pergunta é essa: qual o pacto ou os pactos ocultos que eu carrego, que eu preciso desvelar e transmutar para seguir a vida, tá bom? Então, 3 opções aqui nós temos. Nós temos a opção 1, calcita laranja, a opção 2, olho de tigre e a opção 3, selenita branca. Você, se precisar, pausa, olha, respira, vê com qual você se conecta, certo? E aí eu aproveito para convidar você a, se não se inscreveu ainda, se inscrever no meu canal, porque com mais pessoas eu vou poder fazer lives e nessas lives jogar, inclusive, para responder perguntas na hora da live, certo? Então vamos convidar amigos e amigas a se inscrever e também ativar a notificação para sempre que eu colocar, baixar vídeos, você receba esse jogo, certo? É isso. Vamos lá, então, para quem escolheu a calcita laranja. Vou pegar aqui tarô de Marcélia. Universo me conectando a quem escolheu calcita laranja nesse momento. Eu pergunto, quem escolheu o grupo 1? Quais pactos ocultos precisam ser desvelados na sua vida e transmutados? Que pactos essas pessoas com quem está conectando a calcita laranja, que pactos elas carregam que precisam ser conhecidos, revelados, desvelados e transmutados? Me conectando a todas as pessoas que escolheram a opção 1, qual é o pacto que essas pessoas que escolheram a opção 1 fez em algum momento da existência delas, que precisa ser revelado, desvelado. Vou aceitar. Interessante, caiu logo a carta branca. A carta branca nesse jogo aqui, que é o jogo de Jodorowsky Camuim, ele coloca como algo a ser, realmente, eu acho que aqui aparece como, eu visualizo essa carta branca como a carta das nuvens. Sabe o que é que eu estou sentindo?
é algo que vem de outra existência. É realmente algo que tem um véu forte cobrindo. Então, a quem se destina esse jogo, trata-se de um pacto entre encarnações, que tem um grosso véu da memória sobre esse pacto, sobre essa situação. Porque assim que caiu essa carta e eu virei, eu me lembrei da carta As Nuvens, da carta cigana, que representa um pouco isso, assim, nesse caso, no que a gente está trabalhando, sobre algo que precisa ser revelado. E como caiu a carta branca, que é algo sobre, a depender de onde está o jogo, é algo que a pessoa precisa reconhecer ou ela mesma identificar, aqui a sensação é de que é algo que é profundamente oculto, está bem no inconsciente. Qual é esse pacto? Para quem escolheu calcita laranja, que pacto oculto é este? Dois de paus. Eita, os enamorados. E rainha de espadas. Aqui, desde já, essas cartas, elas representam uma decisão muito difícil. Uma decisão muito difícil que foi tomada, uma escolha que foi feita, ou a necessidade de uma escolha, porque tanto dois de paus quanto os enamorados, eles significam assim a dificuldade de se determinar num caminho, uma certa, nesse caso aqui, nesse jogo, eles podem significar muitas outras coisas, mas nesse jogo, e ainda tendo caído a carta branca, mostra algo muito muito nebuloso. E isso que é nebuloso fala de uma necessidade de se fazer uma escolha que muda toda a situação na vida da pessoa. Eu acho que a sensação aqui é de como eu tive a sensação de que é algo relativo a outra vida. A rainha de espadas vem dizendo assim que algo foi preciso ser feito, uma escolha foi precisa ser feita. Só que essa escolha, ela cortou na carne. E a pessoa não conseguiu fazer. Vamos saber mais um pouco sobre isso. Me explica, universo, que escolha, sobre o que é que essa escolha está apontando como pacto para essa pessoa, para essas pessoas que... Sabe o que é que eu estou sentindo aqui? Pessoas que se conectaram a esse grupo são pessoas que talvez estejam numa situação, ou sempre vivam numa situação de divisão na vida, sempre esteja entre duas situações, ou esteja vivendo atualmente entre duas situações, que precise decidir. Essa situação de decisão, ela já aconteceu antes, em outra vida. Se for, por exemplo, entre duas pessoas que estejam na sua vida, isso não é de hoje. Isso não é de hoje. É sobre algo que você teve que fazer uma decisão na outra vida e que nessa retorna como se fosse um pacto, assim, de que você precisa escolher, você precisa definir. Eu estou dando um exemplo. Não precisa ser entre duas pessoas. Pode ser entre dois caminhos.
Por favor, explica mais aqui essa situação. Que pacto é esse? Que pacto é esse? Sobre o que versa esse pacto? Olha, a inspiração. Tá vendo? Novamente, essa mesma energia aqui dos enamorados. Escolha uma escolha amorosa. A transmutação. Eita, minha gente, não tem como. Não tem como fingir ou assim, não tem como. Veja só. Aqui me parece ser a escolha entre dois amores. Então vamos falar assim. É uma escolha entre dois amores, certo? Essa escolha entre dois amores pode ser entre duas pessoas, isso aqui está muito forte, se percebam, né? Pode ser entre duas situações no qual o seu coração está dividido, certo? Então, vamos dizer o seguinte, se não for entre duas pessoas que você reencontrou nessa vida e que já aconteceu antes, e que você tem nessa vida de hoje uma missão de assumir essa escolha, tem uma missão de definir realmente o que você precisa seguir, sair desse 2 de paus e entrar nesse estado da Rainha de Espadas, de decidir, de definir, de acordo com aquilo que você se pactuou fazer na sua vida, ou seja, nesta vida eu preciso resolver isso, nesta vida eu preciso tomar essa decisão, nesta vida eu preciso reencontrar esta mesma situação para poder definir de uma vez por todas. Então, se você, vamos dizer que seja entre duas pessoas, já que está muito forte aqui, minha gente, muito forte aqui. Mas vamos dizer que seja entre duas pessoas. Então, você sempre está vivendo uma situação, ou realmente entre duas pessoas que existem na sua vida, ou comumente duas pessoas aparecem na sua vida e você sempre fica dividido entre duas pessoas. Pode ser que o pacto seja: eu preciso, nesta vida, realmente definir o que eu quero para mim. É esse o seu pacto. Se for entre duas pessoas sabidas, entre X e Y que aparecem na sua vida, essas duas pessoas X e Y já apareceram em outra vida, pelo menos. Que aqui aparece, para mim, a carta branca, ela diz isso. Que é algo que tem um véu muito pesado, então esse véu muito pesado é a recordação de uma vida. E que você precisa, nessa vida, não pode mais protelar essa decisão. Precisa assumir o que você realmente quer. Então, sair desse 2 de paus e ir para a Rainha de Espadas. Se não for duas pessoas, como aparece aqui fortemente, é sobre duas situações que lhe trazem uma situação emocional forte. Então, digamos, 2 caminhos de trabalho, 2 caminhos de busca. Então, você é dividida entre música e literatura. E você... Música e literatura é até parecido, né? Mas vamos dizer assim, entre o caminho da arte e o caminho da ciência. Mas você gosta muito, só que esses 2 caminhos... Desculpem o barulho, é meu filho entrando aqui. Por favor, meu filho. Só que esses 2 caminhos, eles são igualmente importantes para você, só que eles significam não somente um caminho profissional, eles significam um caminho de serviço espiritual. E fazer essa escolha é escolher o desenvolvimento espiritual ou não de sua própria missão. Então, você tem aqui uma missão encarnatória de fazer essa escolha para poder seguir o caminho que espiritualmente você se pactuou a seguir.
Então, aqui eu acho bem interessante, porque quando aparece a transmutação, né? Que a proposta do jogo é preciso transmutar isso, veja só. Aí aqui a gente tem a inspiração, a transmutação e a aliança. Você está acessando algo agora, certo? Que diz respeito a um sentimento muito profundo, amoroso dentro de você. Isso que lhe inspira é justamente isso que você precisa escolher, porque faz parte do seu pacto espiritual. Se isso que lhe inspira, que lhe traz um sentimento muito poderoso de amor, mas por algum motivo você não consegue decidir por esse caminho ou por essa pessoa, você precisa transmutar no sentido de acessar esse sentimento verdadeiro para poder seguir com o que você pactou, com a aliança que você pactou. Veja só, aliança como resposta. Eu vou dar um outro exemplo. Se não seja uma pessoa indecisa entre duas pessoas, mas você reencontra um amor de uma encarnação passada. Mas você não sabe disso, tá? Mas você pactou reencontrar essa pessoa. Você pactuou seguir com essa pessoa, né? Só que tem algo que talvez você ainda esteja em dúvida, o 2 de paus. Por exemplo, para você poder escolher essa pessoa, você vai ter que abrir mão de outras coisas, de suas crenças, de sua ideia de segurança, sua ideia de conforto. Você vai precisar arriscar, você vai precisar abrir mão de uma sensação de estrutura para poder seguir com essa pessoa. Aí, para você realmente seguir a esse pacto espiritual que você teve de encontrar essa pessoa e de seguir com essa pessoa, você vai precisar transmutar-se pessoal e espiritualmente para poder cumprir com essa aliança. Ou seja, abrir mão das crenças de estrutura, de segurança e tomar uma decisão real pelo que você efetivamente sente. Faça essa leitura examinando direitinho e ajustando a sua realidade. Aqui está muito forte ser algo ligado aos sentimentos, como vocês viram. Os enamorados, a inspiração e a aliança sempre fala em torno da ligação entre duas pessoas. Mas você pode ajustar aí para a sua realidade para 2 caminhos de amor, que pode ser o seu trabalho espiritual, pode ser o seu trabalho de missão espiritual na vida, certo? Vamos lá ver uma mensagem da Cigana Sarita, por favor, para finalizar essa leitura. Uma mensagem da Cigana Sarita para quem escolheu calcita laranja sobre esse pacto, sobre essa decisão, essa escolha amorosa. Cigana, o que é que você diz para essa pessoa sobre o que ela precisa desvelar, que pactos ocultos ela precisa desvelar e transmutar para seguir a vida? Os livros, conhecimento, a âncora e a mulher. A mensagem da cigana aqui,
ela fala sobre você buscar conhecer e buscar firmar esse caminho que você está procurando decidir e definir. Esse conhecimento, ele vai se dar de uma forma interior. Apesar dos livros aqui, eles representarem estudos, mas é o estudo de si. O estudo de si, e aí junto com a âncora, que ela traz a ideia de firmeza e de segurança, é o estudo de si através da firmeza do pensamento. O estudo de si através da firmeza, assim, de você realmente buscar o que está dentro de você. Para mim, isso aqui traz essa imagem do anjo, certo? Quando o anjo, ele aponta aqui uma flecha para o coração, ele aponta uma flecha para o coração e para essa condição aqui do enamorado, de dizer, você precisa escolher pelo coração. Você precisa escolher pelo que é realmente seu conhecimento, seu sentimento. Só que você só vai saber o que você sente se você firmar esse pensamento dentro de você sobre o que você efetivamente sente. Porque, às vezes, a gente fica tão vulnerável ao que os outros pensam, ao que os outros dizem, ao que a estrutura desse sistema determina para a gente, que diz assim, não, é loucura você largar esse emprego certo, seguro, que você tem todo mês, um salário lá depositado, para você seguir o que você pensa que é o seu caminho de vida, que é o seu caminho amoroso. Que é o seu caminho, deixa eu ajeitar aqui, que é o seu caminho amoroso. Seria loucura você fazer isso se você não examinasse dentro de si e procurasse realmente identificar o que é que de fato você sente, o que é que de fato você tem dentro de você e está dentro de você, está firmado dentro de você. Para você saber o que está firmado dentro de você, que é esse pacto que você fez consigo mesmo ou consigo mesma, como está apresentando aqui, você precisa mergulhar dentro de você. Você precisa entrar dentro de você e estudar. É um sinal aqui de autoconhecimento profundo, já que se fala de um pacto encarnatório. E a resposta está dentro de você. A resposta está ali firmada nos seus sentimentos. Você precisa ter essa firmeza de olhar para dentro de você, de buscar esse autoconhecimento e de confiar e acreditar naquilo que você aprende sobre si, aprende sobre sua própria vida, sem permitir as influências externas lhe tirarem do seu caminho. Certo? Então, examina bem todas essas palavras, firma essa imagem aqui e entenda que você tem aqui uma chance que lhe é dada, que foi dada para você pela espiritualidade, de tomar essa decisão de algo que você deixou pendente em uma vida passada e que agora você vai poder fazer essa escolha. Se você encontra com essa situação, é porque você pode fazer essa escolha agora. Certo? É isso. Boa sorte para você do grupo Calcita Laranja. E agora a gente vai para o grupo Olho de Tigre. Deixa eu pegar uma carta que tá aí. Para quem escolheu a carta Olho de Tigre, vamos lá. Já convido você a se inscrever no meu canal, nesse canal, ativando as notificações para você receber sempre que eu postar um vídeo, descer um vídeo, você está aí atenta ou atento às respostas e às atividades que eu postar no canal, certo?
E curte e comenta também, porque isso ajuda a movimentar. Todo mundo sabe, né? Que o YouTube ele trabalha com base na reação do público. Então, a reação do público ela é importante para o canal ele poder ser divulgado melhor pela internet, tá bom? Então, vamos lá. Quais os pactos ocultos para quem escolheu o grupo 2, Olho de Tigre, precisam ser desvelados, transmutados por essas pessoas? Estou trabalhando com o tarô de Marcélia e o tarô de que é até agora. Conectando a todas as pessoas que escolheram o Olho de Tigre, a opção 2, quais são os pactos? Qual é o pacto oculto que essa pessoa carrega, que precisa ser desvelado e transmutado? Que pactos ocultos temos aqui? Dois de copas, o louco, cavaleiro de espadas. Estou sentindo aqui alguém que rejeita um caminho e que está buscando um novo caminho. É como se alguém tivesse aqui uma situação de abandono. Por que escolheu esse abandono? Escolheu deixar esse caminho, esse encontro, e está seguindo um novo caminho. Mas qual é o pacto aqui, universo? Me parece assim uma pessoa que não... que eu estou sentindo. Uma pessoa que não consegue ficar no lugar. Apesar de surgir, por exemplo, um relacionamento, apesar de surgir um trabalho, a pessoa não consegue ficar nesse relacionamento, não consegue ficar nesse trabalho, sempre tem a tendência de ir embora. O pacto, ele é ancestral. É como se a pessoa tivesse uma conexão com o nomadismo, uma conexão com aspectos ancestrais de nunca ficar num lugar. E aí, nesse lugar, pode-se entender, por exemplo, um trabalho, um relacionamento, pessoa que tem vários relacionamentos, pessoas que estão sempre insatisfeitas com o trabalho e buscam sempre um trabalho novo. Até mesmo assim, pessoas que não conseguem ter uma estabilidade financeira. Essa questão de estabilidade, seja no relacionamento, trabalho, financeiro, casa, a pessoa está sempre se mudando, o pacto é esse. O pacto é nunca ficar num lugar só. E onde foi feito esse pacto? O que me aparece aqui, o que eu sinto aqui, é um pacto ancestral relacionado a antepassados. Só que esses antepassados, o que está me chegando aqui agora, também eles são parte de um grupo espiritual que você frequentemente reencarna nesse grupo espiritual. Então, por exemplo, um grupo espiritual que frequentemente vem reencarnando em grupos nômades, que você faz parte. Então, ciganos, judeus, povos africanos da diáspora,
povos que fizeram migração por várias partes do mundo e que nunca se estabeleceram em um lugar. Hoje você está aí buscando estabelecimento, mas talvez não esteja satisfeita ou satisfeito ou não consiga por causa desse pacto do nomadismo. Então, o pacto oculto aqui é um pacto do nomadismo. Vamos lá. Me fala mais sobre isso, por favor, verso. Que pacto oculto é esse? Cooperação, exame e desassossego. A sensação que eu tenho aqui é que as coisas, você recebe oportunidades. Você recebe, tem aqui, é interessante que a cooperação ela cai junto do 2 de copas, é como se você tivesse sempre oportunidades na vida. Essas oportunidades de pessoas que querem colaborar, de situações que aparecem para você poder crescer. Mas existe talvez aí uma situação de desequilíbrio. Às vezes as pessoas até oferecem para você, mas é como se você não conseguisse oferecer para elas a mesma coisa, porque você está querendo outras sempre. Vamos lá. E isso traz um desassossego na sua vida. Isso traz para você uma sensação de desencontro, de desencontros. Deixa eu ver se assim dá para ver. Vou pegar aqui os símbolos orgânicos, do alfabeto orgânico, para ver se me traz mais alguma elaboração a respeito. Por favor. Se o assunto é ancestralidade, me dê uma visão ancestrais dessa questão aqui, desse pacto oculto que aparece. Qual é o pacto oculto que essas pessoas do olho de tigre estão tratando? Aqui eu percebo aqui me traz uma força muito, muito feminina nessa história toda. Quando eu digo força feminina, é entender que nós temos as duas energias, né? Feminino e masculino. Só que aqui a questão do feminino, ela me aparece muito nessa energia da mutação, das mudanças. Talvez você esteja se percebendo em mudanças na vida hoje, e essas mudanças, elas estejam precisando, lhe levando a entrar nisso que é inconsciente, que é esse pacto, né? Esse pacto do nomadismo, da mudança sempre, da necessidade de mudar. Só que essa mudança sempre, essa necessidade de mudar, ela conta uma história profunda, uma história de séculos. E é sobre isso que você vai precisar se conectar. Então, o que precisa ser desvelado aqui em um primeiro momento é que
parte das suas angústias, elas dizem respeito a algo que você carrega com essa ancestralidade com a qual você se conecta. Eu penso assim, eu penso que a gente tem não só uma linha ancestral, de ancestralidade, às vezes, principalmente nós, que somos um povo que tem presença de muitas linhas ancestrais. Então, por exemplo, eu, particularmente, eu tenho uma forte linha ancestral cigana, uma forte linha ancestral africana, uma forte linha ancestral oriental como um todo, e tenho também uma linha ancestral nativa, né? Indígena, originária, mas ela, digamos, essa linha ancestral ela é mais tranquila em mim. Mas a que fala mais, a que grita mais no meu ouvido é a cigana. A que me orienta mais é a africana. E assim vai, a gente vai descobrindo. Então, existe algo aqui que você precisa compreender e mergulhar dentro de si, que é sobre essa linha ancestral, que pode não ser a única na sua vida, que está atuando agora para lhe mostrar esse pacto, né, que carrega a necessidade de você mudar sempre de lugar, mudar sempre de religião, mudar sempre de relacionamento, mudar sempre de trabalho. Porque isso está indicando uma trajetória de um grupo encarnatório que vem se guiando por essa ancestralidade. Então, pode ser, vou dar um exemplo, se você tem aqui uma ancestralidade cigana, né, e esteja aí lutando para se estabelecer em determinado trabalho, mas sempre se sente insatisfeito, porque esse trabalho tem tudo para ser bom para você, oferece todo tipo de coisa, tem pessoas, tem propostas, mas você sente a vontade de ir embora, sente vontade de sair correndo, de seguir outro caminho, outro rumo. Porque no seu pacto ancestral, o nomadismo, a busca por outros lugares, lhe faz sempre essa sensação de não pertencimento àquela estrutura. Você pertence sim, mas pertence, o seu grau de pertencimento, a sua relação de pertencimento é num outro nível, não é num espaço físico, não é numa carteira de trabalho. Sua percepção de pertencimento é mais desse sentimento, dessa relação com a natureza, relação com o caminho, com as sensações, com a lua, com o sol, com as flores, com os bichos, e não com um escritório. E isso está dentro de você, isso faz parte de você. E negar isso é se manter no lugar de dor. Negar isso que é você. Siga nessa Sarita, por favor. Ajuda aqui essas pessoas do grupo 2, Olho de Tigre, a entender melhor esse pacto, essa situação. Vou aceitar essa que caiu. A foice. A foice, ela lembra muito essa questão da cooperação, né? Algo a ser trabalhado, um trabalho a ser feito, um trabalho coletivo. Talvez esse trabalho seja, se você reconhece qual é esse seu grupo ancestral ao qual você tem um pacto, você deve a eles um trabalho. Quando eu digo deve a eles, não é obrigação, não, mas, por exemplo, você é conectada à ancestralidade indígena. Só que indígena de determinado povo, porque indígena tem muitos, né? Mas de determinado povo indígena. Mas você está bem afastado desse povo indígena, você está fazendo outras coisas que não lembram em nada aquele seu povo. Mas aí você começa, apesar de você já ter uma estrutura, ter opções e tudo mais, mas aí você não se encontra, você não se sente satisfeito e quer ir embora e quer. Se você se voltar para essa força ancestral
entender que você está sendo chamada ou chamado a trabalhar dentro dessa sua força ancestral, você encontra esse caminho. E você resolve essa dor. Cigana, por favor. Mais uma mensagem aqui para o grupo 2. Olha aí. A chave. Resolução. Olha, a forma de você resolver os seus problemas hoje é olhar para o que lhe constitui ancestralmente. A chave, para mim, ela fala muito dessa reconexão consigo mesmo, do abrir essa caixa, sabe, essa arca. Pensando na ideia do arcano, né? Arcano é o que está fechado ali dentro de uma arca. A chave, ela revela. É quando você coloca a chave, abre a arca e você vê ali a memória dos seus antepassados e antepassadas. O que é que eles estão dizendo sobre o seu trabalho no mundo? O que é que eles estão dizendo sobre o seu caminho na presente encarnação? Quando você olhar para a sua casa verdadeira, que é a casa dos seus antepassados e antepassadas, que é a casa de toda a sua ancestralidade que vem lhe guiando, e abrir essa porta, abrir essa arca, aí você vai entender porque você está sempre com essa vontade ou essa necessidade de partir, de seguir por um caminho que você ainda não definiu qual é exatamente. Mas se você fizer essa conexão com a sua ancestralidade, você vai entender que pacto é esse que você carrega com a sua ancestralidade e dentro desse pacto, o que você precisa fazer por isso. Às vezes é um trabalho de revelação, às vezes é uma necessidade de você trazer à tona algo que não foi resolvido dentro de um campo ancestral. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma forte ancestralidade africana e que hoje essa ancestralidade africana, ela lhe chama a um compromisso com os antepassados e antepassadas que deixaram marcas e que precisam ser reconhecidos por suas contribuições, mas que não são por conta do racismo. E aí uma pessoa, porque a pessoa negra, então, ela é fadada, ela é obrigada a trabalhar contra o racismo. Não, ninguém é obrigado a nada. Mas no momento em que você reconhece que se você reencarnou negro numa sociedade racista, a sua ancestralidade negra, ela não pode ser esquecida em toda a trajetória que ela tem de ter lhe colocado onde você está agora. Isso é também sobre as próximas gerações, sobre as próximas encarnações suas, inclusive. Examina bem direitinho essas palavras, leva isso também para outros pontos de vista, outras questões, mas a chave aqui toda é sobre algo que você precisa trabalhar em si para reconhecer o pacto que você tem com a sua ancestralidade, os pactos que você carrega com a sua ancestralidade. Então, se você vem de povos nômades e você carrega toda essa energia nômade de experimentar novos lugares, novas situações, não luta contra isso. Vivencia isso. Ninguém tem que cumprir todo o formato que o sistema estabelece como sendo o ideal para uma sociedade capitalista, de ter emprego certo, carteira assinada, morar sempre, juntar dinheiro para comprar uma casa e ficar ali fixo naquela casa sempre. Tudo bem, os povos ciganos hoje, eles não são necessariamente nômades, tem muitos ciganos, eles fixos,
mas eles não perderam a energia da itinerância. E a itinerância, ela acontece de muitas formas, né? Ela acontece de muitas formas em muitos níveis. É você perceber que níveis são esses que estão sendo chamados para a sua existência. Sejam níveis não somente de lugar, de espaço, de casa, mas também de trabalhos, de serviços, de missões, de relacionamentos. E perceber para onde o seu coração, o seu instinto, mais do que o coração, para onde a sua intuição está querendo lhe levar. Essa intuição é a sua ancestralidade falando. Foi bem profunda essa leitura, né? Foi bem profunda essa leitura, mas eu espero que faça sentido para você. Se fizer sentido, me conta aí, faz um comentário. Se tiver alguma dúvida também, aproveita aí os comentários e comenta sobre isso, tá bom? Um abraço para você, boa sorte. E vamos à opção número 3, Selenita. Selenita. Para quem escolheu Selenita Branca, eu já convido você a se inscrever, se você ainda não se inscreveu, e a colocar aí as notificações, né? Colocar o sininho, para assim que eu descer um vídeo, você possa receber a notificação de vídeo novo no canal. Peço também que você divulgue para amigos e amigas, porque aí com mais gente eu tenho mais possibilidades de chegar às pessoas, inclusive por lives que eu quero fazer, respondendo aos inscritos e às inscritas suas perguntas na hora, certo? Então vamos fazer crescer esse canal, encaminhar para as pessoas. Então você se inscreve, você ativa as notificações e você encaminha para as pessoas que também tenham interesse em jogo de cartas. Opção número 3, Universo. Quem escolheu a Selenita Branca, por favor? E já curte, não esquece de curtir não e comentar, que ajuda também no canal. Quem escolheu a Selenita Branca, por favor? Quais são os pactos ocultos que é preciso desvelar e transmutar para seguir nessa vida? Que pactos ocultos é preciso? Já caiu aqui o julgamento. Então, a sensação de que é algo kármico, tá? Até beber um pouquinho de água. Por favor, quais são os pactos ocultos que as pessoas que escolheram Selenita Branca precisam desvelar e transmutar para seguir a vida? Que pactos ocultos? Quatro de espadas, 7 de paus, 5 de espadas. Conflitos, muitos conflitos. Vamos aqui entender melhor com... Olha, como caiu o julgamento antes e saiu essas cartas que trazem uma sensação assim de quem saiu, de quem está vindo de uma derradeira encarnação muito conflituosa. Que teve um conflito, mas esse conflito ele foi resolvido, certo? Naquela existência mesmo, mas talvez ela traga ainda uma memória de cansaço.
Talvez a pessoa tenha lutado muito na vida passada, vocês que escolheram Selenita. Talvez tenham lutado muito na vida passada. E essa situação de luta traz para esta vida uma sensação de cansaço, de quem não aguenta mais lutar. E o pacto é: eu não vou lutar mais. Aí o que acontece com isso? Uma pessoa que coloca assim, poxa, eu lutei tanto, tudo bem, eu resolvi, mas eu não quero mais lutar. Diante de uma vida, de uma existência que preciso lutar, que é necessário lutar. A gente está nesse mundo, minha gente, não tem como não lutar. E aí, quando eu digo isso, não é crença, não. Quando eu falo em lutar, é, por exemplo, você precisa comer. Você precisa comer, nós precisamos comer. A energia de luta é se levantar, na nossa condição, se levantar e preparar um almoço. Ah, você é muito privilegiado, eu posso pedir pelo Uber, você vai ou pelo Uber Food, sei lá, pelo que for. Sou muito privilegiado e posso pedir, posso solicitar, mas esse dinheiro para você solicitar, ele é fruto de algum tipo de luta, de produção. Então, a gente precisa produzir de algum modo. Produzir é luta. Mesmo que não seja uma luta sacrificosa, mas é ação, é movimento, é fazer as coisas. Então, talvez isso de fazer as coisas, essa energia do fazer, esteja trazendo para você uma energia de muito cansaço, mas não é porque você é preguiçosa, nem porque você não tem forças, ou porque lhe falta estímulo, é porque você tem uma memória oculta aí de ter vindo de uma encarnação de muita luta, e aí você veio dizendo assim, eu não quero e nem preciso mais lutar. Por favor, me explica essa situação, por favor, universo, desse pacto. De quem escolheu Selenita Branca? Olha aí, a alucinação, a transmutação. E olha, aqui só confirma para mim que é uma questão de vidas passadas. Veja que no primeiro jogo, que falou também de vidas passadas, também saiu a transmutação. Então, essa tua encarnação é uma encarnação que vai ser necessário transmutar realmente esse aspecto do que foi vivido, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem melhor. Deixa eu colocar aqui. Dá para ver? Então, o que nós temos? Nós temos realmente uma memória de vidas passadas que trata de um processo de muita luta, de muita angústia, de muito cansaço que foi gerado, de muita confusão mental, muito desgaste que você vivenciou na vida passada. E aí esse desgaste fez com que você dissesse, eu não quero mais lutar, eu não quero mais lutar nessa vida, certo? Só que veja, esse pacto de eu não quero nem vou mais lutar na vida, ela carrega muitas coisas. O que a gente pode fazer é realmente decidir, eu não quero mais que, e aí fazer um pacto com o universo. Eu não quero mais teste, universo. Eu não quero mais teste. Eu quero aprender pelo amor, eu quero aprender com alegria. Esse é um pacto bacana de se fazer. Mas simplesmente dizer assim, eu não quero mais luta, eu não quero mais cansaço, é negar que a gente vive numa existência que é preciso de ação, que é preciso fazer coisas, inclusive, que a gente não, assim,
Não está com ânimo de fazer, mas precisa fazer. E isso é luta também. Então, acordar às 5 horas da manhã para poder se arrumar, para poder ajudar os filhos. Eu estou falando da minha realidade. Acordar às 5 horas da manhã para ajudar os filhos a fazerem o lanche, para fazer, arrumar a bolsa, fazer o café da manhã. Isso é luta. Isso é luta. Luta que não precisa ser visto como sacrifício. Se você olha para isso, e aí vem o processo da transmutação. Se você olha para isso como um plantio e não como uma guerra. Então, vamos pensar na atuação de uma agricultora. Acordar com o sol baixo ainda, com o céu escuro, preparar o café, depois ir para a roça. Isso é, entre aspas, luta, mas pode ser uma luta integrada à escolha amorosa do que você está plantando para si enquanto encarnação na sua vida. Não precisa ser visto como um sofrimento, nem deve ser visto como sofrimento. Então, no meu caso, eu vejo muitas pessoas que, ai meu Deus, eu trabalho tanto e não tenho tempo para mim, e faz aquela, né, aquela. Eu realmente, eu trabalho muito e poucas vezes eu tenho tempo para mim, mas eu tenho consciência de que tudo isso foi escolha, que eu entrei nessa luta porque eu quis e eu quero permanecer nela. Então, ela não precisa ser um sofrimento. Manter essa consciência sobre as nossas escolhas, ela é importante para a gente poder realmente transmutar a forma com que a gente vê as nossas próprias escolhas. Então, se o pacto é, meu Deus, eu não quero mais lutar na vida, então tudo que despenda esforço pode parecer uma guerra, pode parecer uma luta, mas não necessariamente ela é. Ela pode ser simplesmente um plantio, que requer esforço, sim. Então, olhar para esse pacto de eu não quero mais. Lá vem eu chutando de novo. Ai, desculpa, gente. Eu preciso melhorar as minhas dinâmicas. Pronto. Que eu estava dizendo. Ter vindo de uma encarnação difícil, que eu realmente lutei, que eu realmente tive que entrar em processos de conflito, de luta, mas que eu, no final das contas, eu venci, dei cabo, resolvi e pronto, pude descansar. E quando eu desencarnei, eu realmente descansei daquela vida. Respirei fundo e disse: pronto, agora chega de luta, eu não quero mais lutar, não, universo. Eu não quero mais lutar, não. Eu não quero mais luta na minha existência. Aí, quando vem, nos mínimos conflitos, se rememoram a situação de luta. Nos mínimos conflitos se rememora aquela situação de sofrimento, aquela situação de diz, ai meu Deus, eu não quero isso não. E aí pode se tocar num estado de dor que não é real, é só memória. Não tem mais conflito, é só memória. Então, para você não entrar na angústia do que não existe mais, você precisa simplesmente transmutar esse pacto do eu não quero mais lutar e fazer outros pactos, né? Você dissolve esse pacto. Não quero mais lutar para eu quero viver a minha vida de forma alegre e feliz. Eu quero cumprir o meu plantio de forma alegre e feliz. Eu quero cumprir o meu plantio de forma amorosa, eu quero aprender de forma amorosa. Isso tudo, ela permite essa roda da fortuna, que é o recomeçar. Recomeçar realmente nessa sua nova encarnação, com outro ponto de vista, com outra forma de lidar com os conflitos, com outra forma de lidar com o trabalho, de outra forma de lidar com as relações, de outra forma de lidar com os conflitos. E lembrar que você não está mais naquela situação de conflito, você não vai mais guerrear. Você não vai mais entrar naquela guerra. Aquilo passou.
Você não tem que reviver isso. Vamos lá. Peraí, filho. Chegou uma encomenda pra você. Posso abrir? Pode. Eu quero ver aqui. Tá. Vamos ver aqui a mensagem da Cigana Sarita. Por favor, Cigana Sarita. Qual é a mensagem que você dá para quem escolheu aqui Selenita Branca sobre essa transmutação necessária, sobre esse pacto e transmutação necessária para quem escolheu Selenita Branca? Entenda-se por guerra tudo, viu? Pode ser somente, por exemplo, nos relacionamentos. E pode ser guerra mesmo. Você pode ter vindo aí com memórias. Vão ter vários grupos aqui, né? Vamos lá. Começar de novo, começar de novo. É isso. A chave de tudo é você começar de novo. É você entender que você começou de novo, que você não está mais lutando. Então, se você hoje carrega uma sensação de que está sempre lutando, sempre lutando, sempre lutando, e entra nesse conflito, meu Deus, eu pedi para não lutar mais, lembre-se, a luta só existe com sofreguidão e com angústia quando você mantém ela presa na sua mente. Olha aqui, ó. A postura dela, né? Então, ela está aqui com as mãos juntas, a alucinação. É algo que só existe na cabeça dela. Ela não está presa em nada. Ela está nesse processo de alucinação porque a luta está, o conflito está na cabeça. Ela não está realmente no corpo. O corpo está livre. E aí, quando vem a roda da fortuna aqui, aí a cigana traz a criança, o trevo e a chave, está dizendo, olha, é a hora de virar isso, de virar de disco, né? Então, você não está mais em luta, você não está mais em conflito, você pode, e você não precisa repetir-se esse pacto. Eu não quero mais luta, universo, eu não quero mais luta, porque às vezes o que a gente diz que não quer, a gente acaba chamando teste. Então, ao invés de dizer o que você não quer, diga o que é que você quer para você. Ao invés de dizer eu não quero mais luta, eu não quero mais conflito, diga eu quero novas possibilidades, eu quero novas oportunidades, eu quero a alegria da vida de uma criança, eu quero a sorte de um amor tranquilo. Essa é a chave para você. Dizer o que você quer e não o que você não quer. E com isso, você vai realmente conseguir deixar toda aquela luta conflituosa para o tempo que ela foi, que foi o passado. Certo? Espero que tenha feito sentido para você, espero que tenha lhe auxiliado, e a todos e todas. Eu peço que continue me acompanhando, que coloquem aí as notificações, coloquem a inscrição, se inscrevam, e encontro vocês na próxima, no próximo vídeo, tá bom? Um abraço para vocês e até em breve.